Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância de criar variações para o logotipo do seu cliente. Mas antes da gente começar, eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda o YouTube a reconhecer e a recomendar o canal para mais pessoas. Então chega de papo e bora pro vídeo! Talvez você esteja se perguntando o que, Fernanda? Mas como assim variações? Logotipo é logotipo. Calma aí. O logotipo é um dos principais itens de uma identidade visual. E para ele ser funcional, precisa ter variações. Tá, mas e o que eu quero dizer com isso? As variações servem para que o cliente possa usar em diferentes formatos, independente de onde ele for aplicar. Se ele vai fazer uma placa para a fachada dele, se ele vai fazer um material para ser impresso, se ele vai fazer um cartão de visita, se é um folder... Independente de onde ele for aplicar, esse logotipo precisa ser adaptável, então ele precisa de variações. As possibilidades de aplicação de um logotipo são inúmeras, né? E é claro que não é apenas o logotipo que vai estampar uma fachada, uma embalagem, um material ali impresso, né? Ele é composto ali, além do logotipo, tem toda a identidade visual da marca. Mas hoje a gente vai falar aqui especialmente das variações do logotipo. É muito provável que se você fizer apenas um formato de logotipo, apenas, por exemplo, assim, o símbolo na parte de cima e um nome na parte de baixo, se você entregar para o seu cliente somente essa versão, muito provavelmente ele vai ter problemas para aplicar, ele não vai conseguir aplicar no perfil da rede social. Ele até consegue, mas lá no perfil da rede social, em que o aplicativo é menor, a configuração vai ficar pequenininho, não vai dar para entender o nome. Então, assim, a gente precisa ter variações do logotipo para poder se adaptar e se adequar melhor em todos os formatos onde ele for aplicado. O logotipo não pode perder a leitura, né? Quando a pessoa, o cliente do seu cliente olhar para o logotipo dele, tem que entender, tem que estar legível, tem que estar adequado para aquele material. Então é importante que a gente tenha essas variações. Dificilmente o logotipo vai ser útil para o seu cliente se você fizer apenas uma versão dele. Como que ele vai poder aplicar em outros materiais, né? Como que vai ficar essa aplicabilidade do logotipo? Muito provavelmente o seu cliente enfrentaria alguns problemas de aplicação, talvez ele nem perceba, mas isso também pode ser prejudicial para a marca dele, para o reconhecimento da marca dele. Para facilitar a explicação, eu separei alguns exemplos para mostrar aqui para vocês. Aqui eu separei as variações do logotipo de uma cliente minha. Pode reparar que tem a versão vertical, tem a versão horizontal e tem uma versão somente com o ícone. Nesses casos de variações, além dos formatos ali do logotipo, a gente tem as variações de cores, né? Então esse logotipo dessa minha cliente que eu trouxe como exemplo, ele tem variação na cor de fundo, podendo ser o branco ou o rosa. Agora vamos imaginar a seguinte situação, que eu entregue para minha cliente apenas uma versão do logotipo. Olha como seria a aplicação desse logotipo na rede social, no perfil da rede social. Analisa comigo aqui qual desses formatos fica de fácil visualização e identificação da marca. E se essa cliente quisesse aplicar o logotipo dela em uma placa para colocar lá no espaço físico onde ela trabalha? Olha como ficaria essa aplicação se eu enviasse para ela somente uma versão de logotipo. Olha como, dependendo do material, do formato onde ele for aplicado, pode acabar dificultando a leitura e o entendimento do nome da marca. Você percebeu como na segunda imagem ali o logotipo consegue preencher melhor aquele espaço? Fica de fácil identificação? Você conseguiu perceber que, independente do formato, da variação do logotipo que foi usado, a gente consegue identificar qual é a marca? E o melhor de tudo, ele não corre o risco de ficar ilegível. Olha quantas possibilidades o seu cliente vai ter quando você entrega as versões do logotipo, né? Ele consegue aplicar o logotipo em qualquer material, ele não vai ter que criar um material pensando ali no espaço que ele vai deixar para o logotipo. Não, ele tem um logotipo que se adequa a cada uma das situações, a cada tipo de material que ele for criar. E assim, pessoal, vale lembrar que quem está definindo, quem está fazendo a criação do logotipo é o designer. Então você é responsável por pensar nessas possibilidades de variações para que o seu cliente tenha uma melhor aplicabilidade do projeto dele. Sempre vai ter uma versão que vai ser a principal e a partir dela vão surgir outras assinaturas visuais. Assim como eu mostrei no exemplo aqui, a versão principal da minha cliente é a versão vertical, na qual tem o símbolo na parte de cima, o nome na parte de baixo e o fundo em branco.
O restante, as outras versões, são as variações do logotipo. Vale lembrar também aqui que além de fazer as variações do logotipo, é importante que você envie para o seu cliente a versão em positivo e negativo, que seria a versão em preto e branco. Para caso o cliente ali precise aplicar em algum material que possa ser impresso somente em preto e branco, ele também tem acesso a esse material. E aí agora você deve estar se perguntando, poxa, mas quantas variações eu tenho que fazer? Tem um número exato? Não, não tem número exato. Isso vai depender muito do tipo de projeto que você vai estar desenvolvendo, né? E quando você criar ali o logotipo, a versão principal, você pode simular e ver quais tipos de variações você pode criar, seja ali as variações de cores, de formato, na versão vertical, horizontal, só o ícone, uma versão arredondada, né? Um sublogo ali com a descrição ao redor do símbolo, então você vai testando. E claro, sempre pense ali nas possibilidades de aplicação. Tem logotipos também que eu trabalho somente a assinatura, né? Somente a nomenclatura dele. Então a gente tem que pensar ali nas possibilidades, em como o cliente pode fazer o uso. É o designer que está definindo, que está fazendo a criação do projeto, ele que define ali as assinaturas visuais. E depois de toda a criação do logotipo, da identidade visual, você cria um manual da marca. Quando for entregar o projeto para o seu cliente, você tem que desenvolver um manual. E aí dentro desse manual você coloca ali quais são as variações do logotipo, qual é a redução mínima, as aplicações desse logotipo, né? Sugere ali como ele pode ser aplicado. Então é você que estipula, define, cria as variações e apresenta para o seu cliente no manual, para que quando ele for fazer o uso da identidade visual, ele saiba muito bem ali como ele pode usar. E aí, percebeu como é importante a gente criar variações para o logotipo do nosso cliente? Entregar um projetinho bem completo com as variações do logotipo facilita a vida do cliente, né? Você já está dando ali para ele um projeto bem completo, onde ele vai ter facilidade para aplicar onde ele precisar, onde ele desejar. Aproveita para me contar aqui no vídeo se você já fazia variações, versões para o logotipo do seu cliente. E se você não fazia, vai começar a fazer depois de assistir esse vídeo aqui. Me conta, eu quero muito saber. Foi isso pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal para não ficar de fora dos próximos conteúdos que eu vou trazer. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!